Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 24 em diante. Marcos 5, 24, está escrito assim: Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão dos médicos, vários médicos, tendo despedido ou despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou dela a sua hemorragia, e sentiu seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para a multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E respondendo-se os discípulos: mestre, não vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava para o redor ou ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo muito, com ânsia do que nela operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele disse: filha, vá, tua fé salvou você, vá em paz e fique livre deste mal. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, queridos, está entre nós a palavra de Deus, ela permanece na glória do Pai, e agora em oração eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tratar com a igreja de uma maneira sobrenatural. Ao Jesus ser expulso de Gadara, um povo que estava ali, irmãos, procurando Jesus, caçando Jesus, estava perseguindo o Senhor Jesus. Jesus então sai expulso de Gadara, mas agora Jesus foi calorosamente reconhecido ou recebido por uma multidão em Cafarnaum, que é o seu quartel-general, aonde saía ali todas as suas missões. Jesus ficava mais ali, do outro lado do mar. Mas quando ele chega, agora Jesus famoso, o povo conhecia e reconhecia já muita gente que estava em poder, ou melhor dizendo, estava em Jesus um grande poder de Deus para curar, um grande poder de Deus para expulsar demônios, um grande poder de Deus para libertar, dar vista aos cegos. Então, onde Jesus estava também uma multidão, e aqui não diferente, já em Cafarnaum, do outro lado do mar, uma multidão comprimia, apertava, encurralava Jesus. Mas, diante desta mesma multidão, nós vemos duas pessoas que nos chamam a atenção como personagens desta história e destacam neste relato, entrelaçado, no meio desta gente toda, no meio deste povo todo, desta confusão toda de gente querendo ser curada, gente querendo conhecer o Senhor Jesus, gente querendo ouvir falar do Senhor, e o Senhor ouvindo falar, quis conhecer o Senhor Jesus. Eu imagino que deve ser isso, imagine só. É como se hoje nós vemos aí um cantor famoso, alguém famosa aí que está nas redes sociais, nas mídias. Essas pessoas, quando elas resolvem se encontrar em estádios, em lugares abertos, elas arrastam multidões, e elas não têm o poder de curar, não têm o poder de expulsar demônios, não têm o poder de levantar mortos, defuntos, elas não têm o poder de devolver a vida, não têm o poder de fazer enxergar o cego, o mudo falar. Imagine Jesus. Eu penso que quando Jesus viu aquele monte de gente ali, um monte de gente procurando por cura,
ô mestre, passa na minha casa, tem uma pessoa doente lá, o meu filho, minha filha. Ô mestre, corre aqui, salva eu preciso. Gente de toda sorte de pensamento, gente de toda sorte de história, mas não é sobre elas que eu quero falar hoje, da multidão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dois personagens. Primeiro, eu quero só colocar a diferença, mas vamos destacar a mensagem em uma só, na mulher do fluxo de sangue, Jairo e a mulher hemorrágica. Nesse mesmo texto nós conhecemos ambas. E esses dois personagens, eles têm algo para nos ensinar muito esta noite, ensinando alguns contrastes. Jairo, por exemplo, era um líder de uma sinagoga, era alguém que as pessoas respeitavam, era alguém que uma pessoa ou as pessoas tomavam para si conselhos a partir da sua sabedoria, o seu entendimento. Era um religioso, era uma espécie de um pastor, era alguém que estava ali para falar sobre ele, para ensinar. Ele era chefe dos que lá também congregavam, dos líderes que ali já existiam, dos departamentos. Era alguém responsável pela igreja, era o líder máximo. Bem, por outro lado, nós conhecemos então a mulher do fluxo de sangue. Jairo, um líder de uma sinagoga. A mulher, a Bíblia não relata o nome, anônima. Ninguém se ouviu falar desta mulher. Ninguém sabia quem ela era, onde ela morava, quem era o marido, se possivelmente tivesse um filho ou não, aonde ela vivia, quem era ela, parente de quem, filha de quem, neta de quem. Não tinha uma história, a Bíblia não conta, não relata a sua história. Jairo, um líder religioso, alguém que estava dentro da igreja, cuidando das preocupações e das doutrinas da igreja. A mulher do fluxo de sangue, alguém excluída da igreja. Por um lado, um homem que falava bem, que trazia pessoas. Esta mulher, excluída justamente por eles mesmos, era excluída da comunidade religiosa. Nós vemos isso lá em Levítico, que trata desse assunto, esse tema. Ela precisava se afastar porque ela era considerada uma pessoa imunda. Ela estava contaminada aos olhos dos homens, porque o seu ciclo, a sua regra, não se cessava há mais de 12 anos. Havia 12 anos. Bem, Jairo era um homem rico, era um homem que tinha posses, era um homem que recebia da tradição e do povo judaico ali, dos judeus, para cuidar da tradição judaica. Era um homem assalariado, era alguém que recebia para cuidar do patrimônio, cuidar da religião, cuidar dos dogmas, cuidar das doutrinas. Era alguém instruído para zelar, o homem zeloso. Já por outro lado, a mulher do fluxo do sangue, a Bíblia diz que ela perdeu tudo. Era uma mulher muito pobre. Talvez ela tinha desfeito da sua casa, seus bens, das coisas que possuía, ao longo de 12 anos, que também lá em Levítico vai falar sobre esse assunto. Ela não podia pagar somente o médico para ela, mas o médico que tocasse nela era considerado impuro, e ele ficava 7 dias, mais 7, enfim, era a purificação que acontecia. Ele precisava fazer alguns sacrifícios e ele não poderia mais atender ninguém, somente, unicamente, exclusivamente a ela. Agora, se este médico atendesse 10 mulheres no seu consultório, ela precisava pagar para ele os 10 mulheres e mais 11. Pagaria as 10 mulheres que ele possivelmente atenderia ao longo daquele mês, e mais ela. E com isso, ela foi perdendo tudo. Jairo, um homem rico. A mulher do fluxo, uma mulher pobre, sem dinheiro algum. Uma mulher que padeceu tanta necessidade, perdera todos os seus bens em vão, buscando pela sua saúde. Jairo, por um outro lado, tinha a alegria de conviver com a sua filha, que tinha 12 anos. Por outro lado,
A mulher do fluxo de sangue não podia gerar filhos há 12 anos. De um lado, Jairo tem uma filha que tem 12 anos. Eu penso que quando a filha de Jairo nasceu, esta mulher começou com o seu ciclo de mulher e ele não mais cessou. Talvez ela tinha sonho de ser mãe. Talvez ela tinha sonho de gerar. A filha de Jairo tem 12 anos, mas a mulher não pode gerar 12 anos. Então, ela sofria 12 anos de uma doença que impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ele vai diante do Senhor Jesus e se prostra, se ajoelha, se lança aos pés. O ato de prostrar não é somente ajoelhar. O ato de prostrar é também colocar o rosto em terra. E às vezes debruçar, se lançar, deitar-se com o peito, a barriga e o rosto na terra, aos pés, reverenciando uma divindade, uma santidade. Jairo fez isso. Jairo se desfez das suas divisas, do teu poder, da tua sabedoria, da tua liderança máxima, para ir aos pés daquele que estava acima e está e continuará estando acima de todos nós. Está sentado no mais alto trono, regendo toda a história, todo o povo, toda a língua, toda a geração, todo homem, toda mulher, todo governo. Agora, por um outro lado, diferentemente, ela se aproxima de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jairo se prostra. Esta mulher vai a Jesus e toca nele, diferentemente. Jesus atende a ambos. Mas eu quero falar com você hoje sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue hemorrágica ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora, que às vezes eu e você esquecemos. O que é uma fé salvadora? É uma fé nascida do desengano. Quando não temos mais saída, quando todas as portas se fecham, quando não há mais esperança, quando o dinheiro acaba, quando a doença chega, quando o diagnóstico não é favorável, quando as trincheiras existem, quando as tempestades se surgem e elas são inevitáveis, são avassaladoras, nos assustam, nos pegam de surpresa, e elas não só são inevitáveis, mas também são gigantescas. E elas sugam a nossa fé, ela nos tira da presença do Senhor, elas nos entrincheiram, nos emparedam e nós perdemos a ciência da fé salvadora. Então, quando nós viemos nessa circunstância, nasce uma verdadeira e genuína fé a partir do desengano. Quando alguém diz, não tem mais jeito, não tem mais saída. Você não tem mais o que gastar, você não tem mais o que investir, você não tem mais o que pôr na mesa, você não tem mais o que falar, você não tem ações para agir, você não tem mais jeito de se levantar, você está literalmente prostrado, emparedado, entrincheirado, vivendo uma magrela, não tem mais jeito, a carranca da dor, a carranca do desemprego, a carranca do engano, a carranca da frustração, da hipocrisia, a carranca do desemprego, da luta, do luto, da dor, do prejuízo, do casamento destruído, não tem mais jeito. A fé salvadora, ela nasce justamente nessa circunstância. Quando o homem não tem mais sentido. 2. Quando nós olhamos para o versículo de número 26, o que é uma fé salvadora? Vejamos, 26. Muito mais padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Parece que quanto mais você cava no túnel, mais para baixo você entra. Quanto mais você tenta sair com as unhas,
você perde as unhas, perde as mãos, perde os dedos, perde a força. Quanto mais tenta subir, mais para baixo você vai. Quanto mais você tenta argumentar, mais sem argumento você fica. Quanto mais você tenta falar, agir, resolver, mais problema você arruma. Essa é uma fé no desengano, que nasce no desengano. Segundo, que é uma fé reflexiva, no versículo 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A fé reflexiva, ela nos informa, mas tem uma saída. Tem um jeito de resolver essa questão. Estão dizendo aí que Jesus pode. Me falaram de Jesus, e eu tenho certeza que este homem pode resolver isso para mim. Me falaram que esse Jesus que anunciaram aí, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus. Mas não só me falaram, mas eu tenho provas. Refletir é algo maravilhoso. Espera aí, esse Jesus já fez algo maravilhoso lá no passado. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Sua palavra é imutável. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano. Ele não precisa de portas abertas e nem fechadas para agir. Ele não precisa de luz. Ele não precisa que ninguém aponte para ele. A propósito, ninguém ensinou o Senhor. Ele é a sabedoria. Ele é a ciência. Quem veio primeiro, o médico ou Deus? Deus. Quem veio primeiro, a sabedoria ou Deus? Deus. Ele é todo soberano. Ele é todo sabedoria. Então essa mulher, ela começa a olhar para a sua vida, ela começa a olhar para a sua família, ela começa a olhar quão distante está do Senhor e fala, espera aí, isso é refletir, é não agir com impulso. Quando todas as portas se fecham, nós precisamos voltar-nos para o Senhor e usar a fé genuína, que agora em primeiro lugar nasceu justamente no desengano. A fé genuína, ela faz eu e você refletirmos quem Deus é. Se hoje, esta noite, você está aqui e todas as portas se fecharam a você, você olha para o seu casamento, para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa, para o teu emprego, para os teus problemas, para as suas dificuldades. Eu quero nesta noite encorajar você na circunstância a usar a fé genuína, e a fé genuína, ela nasce em Cristo quando nós confiamos e deliberamos sobre a nossa vida que o Espírito Santo vem agir e não nós. Falamos, não, Senhor, não, que não seja eu, a minha atitude, a minha fala, a minha vontade, o meu desejo, a minha força, não. Mas que seja a força do Senhor sobre mim, que seja o teu poder sobre mim. Eu não consigo caminhar até o Senhor, Ele nos chama. E esta mulher ouviu falar de Jesus, Ele chamou. Eu penso que quando ela olha para Jairo se prostrando, ela vê aquela multidão, algo sugestivo. Mas não precisa somente, ou não deve, melhor dizendo, ser somente algo sugestivo. Eu vir aqui falar de Jesus e do outro lado você ficar só como uma sugestão. Não, mas se você está ouvindo pregar e falar de Jesus, este é o momento de você caminhar até Ele. A graça de Deus, você não tem forças para ir a Jesus, mas Ele te convida. Isso é graça de Deus. Misericórdia do Senhor, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Esta mulher estava cansada de tanto gastar dinheiro, vendeu tua casa, vendeu teus bens. E esta fé nasceu justamente no desengano. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você está vivendo um momento de desengano.
Os teus olhos estão abrindo e você está vendo que você está no fundo do poço, literalmente, sem saída. Jesus quer salvar você, Ele quer tirar você deste atoleiro, Ele quer tirar você deste abismo, Ele quer tirar você desta inconstância, Ele quer tirar você desse sofrimento, desta luta, desta mágoa, desta decepção. Ele quer salvar não só você, mas a tua casa, a tua família, os teus filhos. Mas é necessário nós lançarmos literalmente aos pés do Senhor. É necessário nesta reflexão, ouvindo quem é Jesus. É aquele que salva o perdido e prepara aquele que o buscou, transforma aquele que ele encontrou, aquele que o recebeu. Ele faz o convite, ele não te exige, mas ele te convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Promessa. Se você for até o Senhor, Ele te promete aliviar, Ele promete transformar você, regenerar você, trabalhar em você, restituir você, mudar você, uma nova história em você, uma nova vida em você, um novo palavreado em você, uma nova pessoa, uma esperança nova em você. Não aspecto de vida, mas uma novidade de vida, para que você possa viver a vida de Cristo. Bom, terceiro, uma fé resoluta. Versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Veja só as ações dessa mulher. Veio por trás, por meio à multidão, e tocou-lhe as vestes. Aqui, irmãos, a palavra resoluta é alguém que não só fez, irmãos, ela não só fez a estratégia, ela não só criou a estratégia, mas ela teve ação, atitude intencional e proposital. A fé resoluta, ela não mede esforços, ela não olha para as barreiras, ela não olha para as trincheiras, ela não fica de olho nos vales, nos abismos. A fé resoluta, ela nos impede de olhar para as fofocas, para a mentira, para o engano, para a inveja, para a perseguição, para os ciúmes, para a ira, para a falsidade, para as perseguições, para os insultos. A fé, irmãos, resoluta, ela põe o homem de pé, ela posiciona a mulher e o homem. E a estratégia criada, intencional, proposital. Tem uma multidão, mas eu não me importo com a multidão. Tem uma multidão de levantes, mas eu não me importo com a multidão de levantes. Tem uma multidão de problemas, eu não me importo com as multidões de problemas, porque promessa de vitória não é ausência de lutas. Promessa de vitória não é ausência de luta. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E não coloque nos comentários: vós vencereis também, porque isso não é bíblico. Não está na Bíblia. É heresia. As falas de Jesus é: tem bom ânimo. No lugar de vós vencereis também é: tem bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Vocês vão padecer levantes. Assim como se levantaram contra mim, se levantarão contra vocês. Assim como eu fui afligido por flechas e tantas outras coisas, eu não pequei. A diferença de vocês é que vocês vão pecar. Vocês são limitados. Todo poder é dado a mim. E vocês precisam de mim, porque em mim sois mais que vencedores. Louvado seja Deus! É em mim que a igreja vence. As palavras de Jesus: no mundo terão levantes, se levantarão contra vocês, mas vocês precisam, assim como mulher do fluxo de sangue, tratar um propósito, se posicionar com uma fé resoluta, incondicional. E se posicionar, mesmo arrastado, como esta mulher, humilhada, prostrada, mas toque, faça algo proposital.
Viva o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa fazer algo intencional. O problema existe, eu não estou num jardim guinaldado, o crente não está dentro de uma bolha, numa caixa, não, ele não está vivendo aqui um mar de rosas, não, ele tem levantes, ele tem lutas, ele passa por tribulações, ele passa por problemas, ele passa por dores. Mas se a sua fé é resoluta, se a sua fé está ancorada em Deus e não nos milagres, aquela fé vai fazer com que ele tenha algo intencional. Eu vou me levantar em nome de Jesus, Ele me deu de sua graça, Ele está em mim, Ele habita em mim, e a minha intenção é vencer em nome de Jesus, é viver para a glória de Deus, é sair da minha casa para a glória de Deus, é trabalhar para a minha glória de Deus, é enfrentar os problemas para a glória de Deus, é cuidar da minha família para a glória de Deus, é ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe para a glória de Deus, é pregar a sua palavra para a glória de Deus, é trabalhar para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. A única intenção minha e sua é vivermos para a glória de Deus, e o nosso propósito é viver dizendo que Deus é bom, porque Ele nos deu o seu Filho, e o propósito da igreja é se posicionar com uma fé resoluta, dizendo: essa é a minha intenção, esse é o meu propósito, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado em minha vida. Em quarto, precisamos de uma fé, estabelece contato com Cristo. No mesmo versículo 27, ela, além de fazer algo proposital, além de fazer algo intencional, a Bíblia está dizendo que ela tocou-lhe as vestes, versículo 27, parte D, tocou-lhe as vestes. Precisamos ter um contato com Cristo, irmãos. Esse negócio de vir à igreja para ouvir falar só sobre você, você vai vencer, você pode, você consegue, determine, declare, você pode, você consegue, você é bom, Deus está se agradando de você, das tuas obras, e blá blá blá, porque Deus te viu você ajudando o idoso a atravessar a rua, Deus te viu você chorando, Deus te viu, você é ouro puro de Ofir, e Deus vai fazer isso. E o contato com Cristo, onde fica? Deus te viu você orando na madrugada, Deus te viu e você ajudando o irmão, você dando cesta básica, Deus te viu, e daí? Se isso não justifica o homem, assim como Nicodemos, o que justifica o homem é Cristo, e ele precisa ter um contato direto com Cristo. Esta fé, ela precisa estar em contato com o Senhor Jesus. E em sexto, uma fé também confessada em público. Não adianta nada só confessar isso na igreja, diante dos irmãos: sou crente. Aí quando vem os levantes, cadê aquele homem crente? Foi embora. Eu sou crente. Aí quando alguém olha de cara feia, não vou mais na igreja. Eu sou crente. Mas quando a porta aperta, o sapato aperta, não sou mais crente não, chega. Eu sou crente. Mas quando a igreja está vazia, estou fora, não vou mais não. Eu sou crente, mas quando o desemprego chega, não vou mais para a igreja não. Deixa o meu instrumento aí. Que cantar que nada. Isso é uma fé vazia, uma fé sem sentido, uma fé deficiente. Nós olhamos para essa mulher e ela tem uma fé confessada em público. Versículo 33 diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, ou seja, consciente do que nela se operara, veio. E aqui era público, ela veio, ela publicamente. Quando Jesus falou: alguém me tocou, alguém tocou. Ela não teve medo, ela não podia fazer isso, justamente Jesus, porque ele era um nazireu. Jesus era alguém que fazia parte do nazireado, era puro, não podia ser tocado, não só ele, mas ninguém podia ser tocado por aquela mulher. Ela veio trêmula, por quê? Ela ficou com medo de Jesus condenar ela. Olha o que você fez em mim, mulher, você não podia ter feito isso. Mas ela agora vai surpreender a todos e vai confessar em público sua fé. Versículo 33, tremendo, consciente do que nela operava, ou seja, ela já percebeu que tinha sido curada, olhou e no mesmo momento estancou-se a hemorragia, ela veio, prostou-se diante dele, adorou diante do Senhor e declarou toda a verdade. A verdade que eu penso aqui é:
eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Jesus de Nazaré, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo da glória, Tu és o meu Salvador. Eu sei que eu não podia ter tocado, mas eu vou tocar em quem? Eu fui no médico A, no médico B, no médico C, no médico D, já gastei minha casa, já perdi quase a minha vida, já vendi tudo que tinha, não tenho onde morar, estou perdendo meu casamento, não vou mais à igreja, não posso gerar, não posso sair na rua, eu estou afastado de todo mundo, mas eu prefiro estar nos pés do Senhor do que diante da sociedade. Eu amo o Senhor, eu sei quem Tu és, eu estou curada, pode ver, eu não tenho mais o sangramento, eu estou curada. Algo aconteceu em minha vida. Será que nós fazemos isso? Ou diante das pessoas nós fugimos? Diante dos desafios da vida nós viramos as costas? Diante dos levantes da vida nós preferimos os nossos caminhos? E nessa escolha que nós fazemos, a primeira pessoa a ser machucada e ofendida e não mais desejada é Deus. Quantos que hoje estão para os lugares e deleites da vida, talvez nem nisso, e hoje viraram as costas para o Senhor, abandonaram sua fé, negaram o Senhor, apostataram-se, blasfemaram. Quantos estão desta maneira? Nós precisamos ir em público e dizer: eu declaro diante do Senhor ser um miserável, imundo, pecador, e careço do Senhor em minha vida, e usar a nossa fé para estarmos diante do Senhor, uma fé proposital, uma fé que não foge das batalhas, uma fé que não foge das angústias, uma fé que não foge das tormentas. Oh, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Não é porque há levantes que eu vou virar as costas para Deus, não é porque tormentas e decisões de alguém que eu vou virar as costas para o Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido, o que Ele fez em minha vida e fez da sua, nenhum homem, nenhuma mulher poderia fazer. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. O que o Senhor fez por nós, ninguém jamais poderia ter feito. É a fé desta mulher. Então, era também uma fé sincera. No mesmo versículo, ela não teve medo. Além de ser sincera e dizer: eu toquei, também confessou diante do Senhor, diante da multidão: sou eu mesmo, e eu estou curada, eu estou pronta. Uma fé confessada em público. E por último, a sétima, uma fé recompensada. Por que recompensada? Porque nasceu uma fé genuína justamente do desengano, uma fé reflexiva, que ela começou a dizer: se eu já gastei com todo mundo, eu posso ir até Jesus, Ele vai me curar. É uma fé reflexiva, uma fé resoluta. É alguém que sabe quem é, o poder dEle, que Ele está sentado no mais alto trono, que Ele pode agir sobre sua vida, que Ele tem poder para te transformar, que Ele tem poder para regenerar, Ele tem poder para restaurar. Ela vai fazer um plano, ela vai colocar o plano em ação, ela vai direto ao Senhor, ela vai fazer o plano em ação, ela vai intencional. Eu quero chegar nele, porque se eu chegar até ele, eu vou ser curada, eu vou ser restaurada, eu vou poder voltar para minha casa, eu vou poder continuar com a minha vida. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. E não só isso, mas ela quer estabelecer, ela sabe que ela precisa ter um contato com Cristo, assim como você. Se você deseja que Jesus te cure, que Jesus te transforme, que Ele te repreenda um sentimento, uma vontade, um vício que você tem, precisa restabelecer esse contato com Cristo, e essa fé precisa ser genuína, não é uma fé passageira de hoje, amanhã passa, não, mas assim como Salmos 91 nos informa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Você e eu diremos do Senhor: Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, somente nele confiarei. Essa é uma fé resoluta, estabelece contato com Cristo, uma fé sincera, que não depende daquele que desistiu, depende de você, nós irmos até o Senhor. Foi isso que ela fez. E ela foi recompensada. Versículo 34 diz assim agora: então, ele disse, filha, ele disse, Jesus, tua fé. Ele falou: eu estou te curando. Não,
A minha fé, não, filha, chamou de filha, a tua fé te salvou, tua fé, vá em paz, fique livre deste mal, tua fé te salvou. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos tudo ao contrário. Quantos que aqui estão, talvez, que fazem ao contrário? Quando o sapato aperta, foge do Senhor. O toque da fé começa através de uma consciência, de uma grande necessidade. Nós precisamos tocar no Senhor. Nós precisamos ir diante do Senhor. Se você, assim como esta mulher, tem um sofrimento prolongado, é uma grande necessidade. E a maior grande necessidade é não termos, irmãos, às vezes a bênção do Senhor nós colocamos em primeiro lugar. Não, mas precisamos tocar no Senhor. Nós precisamos ter esse contato com Cristo. Ele é o seu descanso. Ele é o meu descanso. Quantos de nós que não éramos para estar aqui? Quantos de nós, eu mesmo sou o primeiro, se olhar para os problemas, para as minhas dificuldades, para as minhas questões que preciso resolver, não estava aqui hoje. Mas em primeiro lugar, estabelecer esse contato com Cristo. Ele é tudo que preciso. Ele é tudo que você precisa. Hoje pela manhã falávamos sobre isso. O que adianta falar da tua vida se você não come do pão da vida, que é Cristo? Oh, aleluia, louvado seja Deus. Por que falar da sua necessidade, da sua dor, se quando você precisa, o que você precisa é da água da vida, que é Cristo, é a palavra de Deus. Para que falar para você, receba força, se a verdadeira força provém do Espírito de Deus em sua vida? Oh, aleluia, louvado seja Deus. É você que tem que ir aos pés do Senhor. E o toque da fé, quando acontece, quando nós acontecemos isso, quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Se você viver a sua vida somente por causa da sua desilusão, daquilo que aconteceu em sua vida, de alguém que te deixou para trás, te deixou falando, te decepcionou, você também frustrou alguém, dos seus forças que se acabaram, da sua vontade que já se foi embora, do teu vigor que já não existe. Se você for se espelhar em você, se espelhar em pessoa, você não vai ter saída, você vai morrer espiritualmente, a tua esperança vai se acabar e você vai ser sepultada, os teus sonhos, tudo aquilo que Deus tem sobre sua vida. Mas se esta noite eu e você não rejeitarmos da graça de Deus, a palavra de Deus está te alcançando, e eu tenho certeza, Ele quer restaurar você, Ele quer transformar a sua vida. O toque da fé acontece quando o contato pessoal com Cristo é o maior objetivo da nossa vida. E esse contato com Cristo seja justamente o maior objetivo, o contato com o Senhor em você, não de coisas, mas chegar até Jesus. Hoje está sendo anunciado a você Jesus. Arrependa-se, deixe para o teu passado de lado, deixe as suas frustrações de lado, deixe as suas decepções de lado e tenha hoje, esta noite, um encontro com Cristo. Lance toda a sua dor, todos os seus medos, todas as suas preocupações, toda a sua angústia aos pés de Jesus. Assim como esta mulher, você tem que fazer um propósito intencional, é uma fé resolutiva. Eu vou até lá e eu tenho certeza no meu coração que eu, com o toque desta fé, Jesus vai me atender. Ele é o maior objetivo da minha vida, Ele é tudo, é a minha suficiência, é a paz que eu preciso, é tudo que eu preciso, é Jesus. Então que você vá ao Senhor, e todos aqueles que tocam em Jesus são totalmente curados, Se há alguma coisa no seu coração que precisa ser curada, este é o momento, haja com fé. Nós vamos orar agora. Vá ao Senhor e fala: Senhor, esta palavra foi inteiramente a mim. Eu não sabia como fazer, eu preciso primeiro admitir quem sou diante do Senhor. Eu estou justamente como essa mulher do fluxo de sangue. Ninguém me reconhece, eu estou nessa situação, nem eu me reconheço mais. Estou literalmente no fundo do poço.
Mas eu não vim aqui atrás de milagre, eu não vim aqui atrás de emprego, eu não vim aqui atrás de porta, eu vim aqui para sentir sua presença. Envolva o meu coração com a tua presença, encha-me da fé genuína que nasce no Senhor. Eu quero ter um contato contigo, eu quero confessar a minha fé em público, eu quero confessar como eu amo o Senhor diante de tudo e de todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este é o momento, nós vamos orar. E você possa, onde você estiver agora, voltar-se ao Senhor, ou reconciliando, ou mesmo sendo salvo, salva, vivendo o Evangelho. Senhor, abraça a minha alma, eu preciso do teu abraço, eu preciso da tua presença, e que a tua graça esteja em mim, e que o teu nome seja glorificado em minha vida. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.